Fala pessoal, mais um podcast aqui no Estúdio RM e hoje é um podcast, vamos dizer assim, educacional bacana, tá? Repete. Tinha iniciado, não? Não, é porque iniciou, tipo assim, fica e depois inicia. Aproveitando, pra onde que eu olho, gente? Ah, tá. Pro iPhone? Ó, não, essa aqui é a sua câmera principal, né? Ah, tá. Uhum. Aí você pode ficar olhando pra mim, depois olhar pra câmera e aquela ali é a câmera central. Aí hoje a gente não colocou câmera pra mim não, só pra nós aqui e pra você no caso. Entendi. Voltar? Quando puder ir, você fala. Aí você pode olhar pra câmera ou pra ele. Tá. Esse do meio, Tá, a câmera principal é esse iPhone aqui. isso. E a minha é essa. Tá, entendi. É, a sua é essa aqui. Entendi. Quando puder ir, você fala. Pode ir? Fala pessoal, mais um podcast aqui no Estúdio RM e mais uma vez um podcast top, tá? Vai ser um podcast mais educacional. Estamos aqui com a teacher Tainá. Hello everyone, how are you? Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai aprender muito, viu? Sobre o inglês e sobre como você pode aprender de maneira muito mais simples. Eu vou te falar a verdade, o inglês para mim é uma coisa complicada, mas quando se tem uma professora ou alguém, um mentor, uma pessoa que vai te ajudar da forma correta, tudo fica mais fácil. Então, nesse podcast aqui, você vai pegar um conteúdo gratuito, grátis, que você não está pagando por nada. Tá? A única coisa que eu vou te pedir como pagamento é que você deixe seu like e se inscreve no nosso canal. E também todas as nossas redes sociais vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser estar seguindo ela lá também no Instagram, você pode estar seguindo. Fique à vontade, tá bom? Teacher, fala pro pessoal também como você começou nesse mundo aí de ser Ótimo. professora, de querer aprender inglês, enfim. Ótima pergunta. Então, Michel, tudo começou com os meus 12 anos de idade, né? Aquela fase da adolescência que você quer pegar a modinha, né? E eu tinha amigas que falavam, que gostavam muito de músicas internacionais, aqueles dos anos 2000, sabe? As melhores músicas do mundo são essas músicas. E assim, eu lembro que eu adorava ouvir as músicas e tudo, e aí eu comecei a querer entender o que eles estavam falando, né? Eu lembro que tinha um DVD chamado Black Legends. Era assim, não é Black Legends de legenda, tá, gente? Legend é lenda. Então, falava das lendas mesmo do rap, né, dos anos 2000. E aí, nesse DVD em específico, tinha as legendas. Então, eu ficava sabendo ali, mas eu queria também saber cantar a música, né? Então, eu comecei a querer imprimir as letras, porque a gente não tinha recurso, né, ChatGPT, a gente não tinha Google para saber as letras. E aí eu comecei a imprimir as letras e comecei a observar que eu estava aprendendo a falar, né, através da música, da pronúncia. E foi assim que eu comecei a me apaixonar por isso. E hoje sou o que sou, né? Então, assim, além das músicas, filmes também, adorava assistir filme legendado. Né? E através disso eu fui pegando gosto, me apaixonando e vendo vídeo no YouTube. Então eu sou uma autodidata no inglês. Muito bom. E o bom que hoje, vamos dizer assim, não é que ficou. Você acredita que ficou mais fácil por ter, por exemplo, o ChatGPT, que é uma inteligência Com artificial? certeza, muito mais fácil. Muito mais fácil. Assim, hoje em dia a gente tem muito mais recursos. Praticar com IA hoje se eu não soubesse e quisesse aprender, eu pesquisaria muito mais. Assim, pelo ChatGPT, hoje eu, professora, eu coloco o ChatGPT para conversar comigo e me corrigir. Então, assim, para as pessoas que estão iniciando, aprender com IA, eu acho que ficou muito mais fácil, né? Antes a gente não tinha tanto recurso. Por exemplo, antes eu ia em uma lan house para fazer impressão, eu ia no CAC para fazer impressão. Então, assim, hoje você tem o seu celular na sua mão e você só não aprende se você não quiser. É verdade. E a questão eu falo assim, você começou aos 12 anos. Sim. Hoje, acredito eu, tem mais de 10 anos aí que Sim, você tem. tá na... Então, o que você diria para alguma pessoa que está achando que vai aprender o inglês de forma rápida? Eu falo assim, começou a estudar hoje, daqui um mês ela tá achando que vai falar já fluente e tal. O que você diria para essa pessoa? Então, gente, vou ir para uma parte mais técnica para falar para vocês, porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele não funciona assim de uma hora para outra, tá? Uma criança, quando ela vai aprender, ela passa muito tempo ouvindo para depois ela começar a falar.
O meu filhote hoje com 2 aninhos, ele ainda não fala fluentemente. Então, tem 2 anos que ele está me ouvindo falar na cabeça dele. E com o inglês acontece da mesma forma. Claro que de maneira diferente, claro que para cada idade tem um tempo determinado de estudo, né? A Cambridge English, ela tem um estudo que você precisa de pelo menos 800 horas de estudo para você atingir um determinado nível de fluência. Então, assim, essas 800 horas, ela não é você focado no caderno, ouvindo, fazendo curso ali durante 800 horas, mas é 800 horas de contato com o inglês, né? E pegando esse gancho de aprender e ficar fluente, o que vai definir se você vai ficar fluente rápido ou não é o seu nível de entrega, como tudo na sua vida. Então você precisa realmente pegar ali e falar, mesmo que você não saiba falar, você precisa falar, porque o seu cérebro precisa entender que você está aprendendo uma nova língua, porque se você ficar absorvendo, ouvindo e não falando, não vai adiantar nada. Não adianta de nada. Exatamente. Isso é verdade. Às vezes a pessoa, ela tem ali o conhecimento, mas não expressa ele, né? E você que está ensinando seu filhote, tem 2 anos, vai chegar com 10, 15 anos já exatamente. Muito fluente, né? Sim. Então, a gente, em casa, eu falo com ele 60% do tempo é inglês. Então, e olha pra você ver, o meu filho, ele não fala, assim, às vezes ele mistura inglês com português, mas tudo que eu falo pra ele, ele entende. Porque eu uso uma técnica, né, que é base científica também, que é Total Physical Response, que ela é você falar com a pessoa e fazendo gesto. Então, por exemplo, ó, my nail is black. O que eu falei aqui? My nail is black. Só é preto? Exatamente. Então a gente usa essa tática de Total Physical Response para que ele entenda o que eu estou falando, internalize e depois externalize. Então é importante demais você tentar absorver o máximo de conhecimento possível. E às vezes o meu filho, ele vira para mim e fala assim, ó, gente, sério, sem brincadeira. Mamãe, eu não quero brush my teeth. Eu não quero brush my teeth. Então ele tá falando comigo, eu não quero escovar o meu dente, porque ele ainda não tem essa diferenciação, que é inglês e que é português, mas que ele tá aprendendo 2 línguas. Pô, bom demais. Cara, quando ele chegar aos 15 anos, acabou. Aí ele, né, vai conversar com as menininhas, vai ter... Menininha não, por favor. A mãe ciumenta. Não. Você é ciumenta? Nossa, Mas... demais. Sério mesmo? Muito ciumenta. Que isso? Então, Nossa, você tá nem pensando nisso agora. Não, sem chance. Só Mas tem vai 2 anos, Mas cara. vai chegar um de dia. Deus, não. Querendo ou não, chega um dia. Você falou dessa técnica, tem mais alguma outra técnica que Tem. você utiliza que você acha bacana? Então, a gente, inclusive, eu tenho aprendido bastante, né, na escola que eu trabalho, e a College Educação, maravilhosa. A gente estuda bastante sobre essa Total Physical Response e fazer o aluno falar 100% do tempo. Na verdade, 90% do tempo, né? O aluno que precisa falar. Então, quando você chega numa escola de inglês, onde o professor só fala, só ensina gramática, é muito, assim, fica muito mais difícil. Você vai aprender, mas é muito mais difícil. Então, cada fase da sua vida, criança, adolescente, adulto, cada um deles vai aprender de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu chegar e te ensinar um pouquinho de gramática agora e depois a gente ir para a prática, você vai pegar com um pouquinho mais de facilidade do que uma adolescente, do que uma criança. Só que, além disso, eu acho que é tão interessante a gente colocar na prática primeiro para depois a gente ir para a teoria, para você entender por que você falou daquela forma. Porque quando você fica focado demais na teoria, quando você vai falar, você fica, ai, não, eu não falei certo. Aí seu cérebro vai começar a entender que você não pode, não é capaz. Então, acho que a maior parte do aprendizado do inglês, ele precisa ser o speaking time mesmo, a gente falando. Então, por exemplo, se eu quero te perguntar como é que você tá. How are you? How are you? I'm fine. Responde pra mim. I'm fine. I'm fine. Ok, nós usamos o verbo to be aqui agora. Você sabia que você usou o verbo to be? Então, depois eu vou te ensinar que é o verbo to be que você usou. I'm fine. How are you? Então, é interessante essa parte de primeiro falar e depois você aplicar a gramática. E isso é importante porque nem no português eu sei direito, a questão de verbo e tipo, eu falo português. Se eu virar pra você e falar assim, ó, Michelle, hoje a gente vai aprender o past simple. O que é past simple? Uma coisa que você tá falando que você fez no passado, então eu não preciso te falar isso. Eu preciso te ensinar a falar de coisas que você aprendeu no passado. Então, é muito interessante essa parte do primeiro a prática e depois a teoria. Claro que elas precisam estar intimamente ligadas, porque a teoria e a prática, elas funcionam, né? A teoria sem a prática não é nada e a prática sem a teoria também não. Mas é importante isso, a gente unir as duas coisas e
quando se refere ao aprendizado de uma língua, tem que ter mais prática, não adianta. Porque uma criança ela não aprende a falar comigo ensinando. Meu filho, como é que fala? How do I say? Eu estava tomando banho. I was taking a shower. Repete com a mamãe. Não, não é assim. Então eu falo e ele vai internalizando e depois ele fala. E se ele fala alguma coisa errada, ou se qualquer aluno fala alguma coisa errada, ok, but is I was taking a shower. Repete comigo, repeat. I was taking a shower. Então, o aluno falar, isso traz para você mesmo, para o seu inconsciente, não, eu estou falando, então eu sei, eu posso falar. Então, às vezes os adultos, né, 50, 40 anos, não, isso não é para mim mais não. Eu costumo falar que, assim, eu aprendi essa frase com uma pessoa, falou essa frase para mim uma vez, eu nunca mais a esqueci. Daqui a 5 anos, como é que você quer estar? Eu quero estar fluente em inglês, eu quero estar fazendo isso, quero estar fazendo aquilo, ok. E o que você está fazendo hoje para que isso aconteça? Não estou fazendo nada. Olha, 5 anos vai passar da mesma forma. Aí você decide se você quer já ter atingido pelo menos o nível B2, que é o nível intermediário, ou se você quer continuar desse mesmo jeito. Então, 5 anos vai passar. Então, e são com quais níveis? São o basicão é o B2? Não. Nós temos a escala global de aprendizado de qualquer idioma, né? Então, o A1, A2, que são níveis básicos. O A2, ele já vem um pouquinho para o intermediário. Aí temos B1, B2, né, que é o nível intermediário. O B2 já vem um pouquinho para o avançado, que é o C1 e o C2. Então, nós temos esses 3 níveis de inglês. Então, o aluno consegue atingir o nível C1, como eu disse, segundo a Cambridge English, com 800 horas de estudo. Que daria em torno de quanto tempo, mais ou menos? Olha, cara, vou te falar uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Se você fiar a cara mesmo no inglês, o tempo todo. Mas é um tempo até que... Tem uma frase que é top. É justo que muito custe, que muito vale. Muito vale, exatamente. Então, olha pra você ver, quantas oportunidades a gente perde por não aprender. A gente pode ter a condição de viajar para fora, mas quando chega lá, a gente passa aperto. Às vezes você está numa empresa, numa indústria grande, e às vezes você perde a oportunidade por conta do inglês. Hoje, eu tenho o trabalho que eu tenho por causa do inglês. E assim, hoje eu posso ter muito mais oportunidades. Outro dia, chegou uma oferta de trabalho para mim, trabalhar fora, como home office, por 4 horas por dia. E ele disse que cobria o meu salário. Então, assim, seria uma oportunidade ótima se o meu propósito de vida não fosse ser professora, porque isso eu tenho certeza que é. Então, assim, são coisas que a gente perde por não saber um segundo idioma. Isso é muito importante, isso é muito sério. Imagina você perder a oportunidade de ganhar muito mais do que você ganha por simplesmente não saber o idioma por conta da sua zona de conforto, né? Eu falo também que você aprender qualquer outra coisa, você fazer uma faculdade, você aprender um idioma, você está saindo total da sua zona de conforto. Seu cérebro precisa trabalhar. E o nosso cérebro tem um estudo. O nosso cérebro ele foi criado, assim, digamos, para a gente ficar, não preguiçoso, mas assim, para nos blindar de qualquer coisa. Então, o máximo que ele puder fazer para poupar a sua energia, ele vai fazer. O nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele engana demais a gente. Então, às vezes, você está aprendendo uma língua ali, aí ele vai te enganar. Não, você não vai aprender. Então. Inconscientemente, ele fala isso. Não, você não sabe de nada, não. Então, assim, é realmente sair da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto e vai e realmente quer aprender algo, isso daí, a nossa vida muda. Muda completamente. Realmente, o inglês é super importante. E tem algum mito aí que a galera fala muito do inglês? Olha, eu acho que o maior mito é a parte do inglês, você poder aprender o inglês assim, 3 meses de fluência. Isso é a maior mentira que já te contaram, tá? Essa é a maior mentira, 6 meses de fluência. Outro dia eu vi um anúncio de um professor assim, saia do zero à fluência em 6 meses. Eu falei assim, não. Do zero à fluência em 6 meses, olha. Primeiro, você não pode falar para um aluno que ele vai atingir a fluência em 6 meses, porque você não tem nem como ensinar o vocabulário, todo o vocabulário do mundo em 6 meses. Você pode falar para ele que ele vai sair do A1, como eu te disse, para o A2 ou até mesmo para o B1, dependendo do nível de entrega dele. Então, o que a gente tem que focar? Focar em ensinar o vocabulário certo, a gramática certa, focar no método certo, e aí sim, e depende também do aluno, tá?
Porque não, Isso professor é verdade. 50-50, tá, gente? Não faz milagre, né? Não. Às vezes, o professor é muito bom, mas o aluno não quer estudar. Exatamente. Se for curso online, não quer abrir o vídeo lá para estudar. Exatamente. Se for presencial, não vai na... Exatamente. Você tem muito aluno com esses problemas? Na verdade, eu tenho... Acho que eu não tenho muito aluno com esse problema, porque os meus alunos adolescentes, eles são bastante assíduos, as crianças também, os adultos são os que estão pagando. Então, eles dão valor. Eu não tive esse problema ainda, né? Mas a gente sabe que existe. Mas eu acho que é porque você deve ser uma professora boa, você fala assim, eu não posso faltar, não. Modéstia à parte, tá, gente? Eu acompanho assim, lá, o pessoal entrega presente, sim, né, e tal. Exatamente. E gratificante, né? Você deve ficar orgulhosa demais da e tal. Conta. Nossa, eu sou apaixonada pela minha profissão, cara. Assim, eu acho que não tem nada melhor do que você fazer o que você ama, né? Então... Sim, e os pais, quando você dá aula para filhos, assim, criança, né, pequena e tal, elogiam bastante? Elogiam. Graças a Deus, a gente acredito muito em Deus, acredito muito que é Ele que nos dá esse dom, né? Então, a gente tem que fazer tudo com excelência. Tudo que a gente tiver que fazer hoje, se a gente está aqui hoje, a gente tem que fazer com excelência. Muito bom. E se tivesse uma faixa etária de idade que você falaria assim, pô, essa aqui tem uma facilidade de aprender, seja criança, adolescente, adulto, qual que seria? Olha, eu acho que depende muito do método que a gente está utilizando. Eu acho que as crianças, elas têm uma facilidade maior de aprender. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu aquela parte do cérebro que te fala assim, você não consegue. Claro que tem crianças que são limitadas, assim, no sentido de aprendizado, mas elas desenvolvem muito melhor, elas acreditam em si mesmas muito mais quando a professora, quando quem está, o intermediário do conhecimento está ali, encorajando sempre. O adolescente, ele também tem essa, mas quando a gente utiliza o método certo, quando a gente acha o jeitinho do adolescente, o adulto que tem mais isso. Nossa, mas... começa a fazer aula e fala assim, mas eu não sei nada. É claro que você não sabe nada, por isso que você está fazendo aula. Se você soubesse, você não estaria fazendo aula. Então, a gente tem essa mania de se sabotar muito. Nosso cérebro, ele foi preparado para isso, como eu já disse. Então, o adulto, ele é um pouquinho mais difícil de conseguir, assim, mostrar para ele que ele pode ir, que ele vai além. Pior que é verdade. Isso aí faz total sentido. Então, a dica para você aí que tem filhinho pequeno, já coloca já cedo, exatamente, tá? Com 1, 2 anos, 3 anos, já pode estar colocando ele na escola para estar aprendendo, porque quanto mais cedo, melhor, né? Melhor. E a questão exatamente. do inglês sozinho, será que funciona aprender sozinho? Tem alguma vantagem, tem algum risco? Olha, cara, eu como autodidata, eu tenho propriedade para falar, sabe? Nós temos uma escala, que ela é a escala do conhecimento, quando você... o quanto que você aprende a partir de cada ação que você faz. Então, assim, tá comprovado que 90%, você aprende 90% a mais do que quando você está ensinando. Mas aí a gente tem, quando a gente ouve, quando a gente está escrevendo, quando a gente está falando sobre o assunto. Então, a gente tem alguns pontos de dica que eu dou para você que quer aprender inglês sozinho. Primeira coisa que você precisa fazer, você internaliza tudo. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar o inglês no seu dia a dia. Já muda o idioma do seu telefone, já começa todas as séries que você assiste, você começa a colocar em inglês, né? Enfim, músicas que você gosta, começa a colocar o inglês mesmo no seu dia a dia. Nós temos aplicativos também de conversação, o Elsa é um aplicativo ótimo para você começar a praticar a conversação mesmo, se gravar falando. Isso é uma parte que às vezes vocês vão me achar doida, mas eu fazia muito isso. Eu ia pro espelho, né, gente? Ia lá. I don't know what you are talking about. E gravava. E aí depois eu vi e falava assim, não, peraí, a pronúncia disso aqui tá errado. Porque eu escutei certo. Eu sei no meu cérebro, eu sei que tá certo. O nosso cérebro tem um efeito chamado efeito karaokê. Sabe quando você tá cantando uma música que na sua cabeça você sabe, mas quando você vai cantar, sai tudo errado? Ele passa por isso. Então, o meu cérebro com aquele efeito karaokê sabia que não era daquela forma e quando eu fui falar, até ele chegar aqui, aquele mesmo cérebro que falou que eu não conseguia, aquele cérebro que me faz ser mais preguiçosa, que não quer me tirar da zona de conforto, falou assim pra mim, ó, você não sabe de nada não. Aí veio a insegurança inconscientemente e aí eu falei errado. Então, assim,
se gravar falando é uma parte top também. Você fazer amizades com pessoas que já falam inglês ou que são de fora, claro que com toda a segurança do mundo, né? Eu tenho muitos amigos que são estrangeiros e pessoas que falam inglês, então a gente pratica bastante. Eu acho que essas são dicas importantíssimas para as pessoas que querem aprender sozinho. E assim, para além disso, nós ainda temos professores maravilhosos no YouTube. Nós temos a Karina Fragoso, nós temos o Gavin, que é um professor nativo que consegue te ensinar. Então, assim, da minha parte, sendo autodidata, foi isso que eu fiz. Claro que, gente, eu precisei estudar muito, tá, para chegar onde eu tô hoje. Então, assim, a parte da fluência, você falar mesmo, porque é o que a gente quer falar, né? Então, quando a gente quer falar, a gente precisa praticar, não adianta, não tem como correr para outro, mas tem outro, não tem. É realmente falar e praticar e errar, porque todo mundo erra, assim, ninguém nasce sabendo nada, né? Meu filhote hoje, ele fala muita palavra errada, então daqui uns 3 anos ele vai estar falando certo. Então é isso, é praticar mesmo e ver o que você errou e revisar. Né? Quando a gente coloca o inglês no nosso dia a dia, a gente vê que fica muito mais fácil. E aí, quando você menos espera, vira aquela chavinha na sua cabeça. Oh, tô entendendo isso aqui, cara. Teve uma vez que eu tava assistindo uma série na Netflix. E aí, eu tava, assim, eu costumava assistir e colocar a legenda em português. E aí, nesse dia, eu tava assistindo a série e deixei a legenda em inglês. Isso tem pouco tempo, gente. Acho que foi 2020, alguma coisa assim, 2021. E aí eu comecei a perceber que, aí deixei a legenda em inglês e tô assistindo a série. Aí eu tô assistindo e falei, gente, mas a legenda tá em inglês, que doideira. E assim, olha pra vocês verem que loucura. Aí virou a chave na minha cabeça. Falei, gente, eu consegui entender isso aqui com a legenda em inglês, que doideira. Então assim, quando você menos espera, é você realmente ir colocando aquilo ali no seu dia a dia. Porque quando você menos esperar, você vai estar falando. Muito bom. E indica, você tá falando de filmes aí, série, indica aí uns filmes pra galera assistir. Nós temos várias séries, assim, eu indico Friends, porque o Friends, ele tem um vocabulário bastante pra pessoa que tá no básico ainda, né? Se você gosta de filmes de comédia, né? Assim como eu, sou apaixonada com comédia. Então, pega um filme que você já assistiu, As Branquelas, por exemplo. Eu sei aquele filme de cabo a rabo. Pega um filme que você já assistiu, todo em português, assiste ele em inglês de novo. Então, assim, você vai ver que você vai pegando várias coisas dessa forma. A série Friends eu indico porque, como eu disse, o vocabulário é muito básico, assim, sabe? Não tem muita coisa muita coisa mais fluentona. Eles falam de uma maneira devagar que você consegue entender. Então, essa é uma série que eu indico sem medo. Então, isso também é um grande problema. Por exemplo, eu que viajei, eu reparei uma coisa que qualquer idioma, seja espanhol, inglês e tal, que eles falam muito rápido, mas muito mais rápido. Inclusive, a galera tem um negócio de espanhol muitas vezes é parecido com o português, mas se você chega lá, você não entende nada, porque eles falam muito rápido e aí eles acabam comendo. Por exemplo, aqui a gente fala o C, né? Tipo, você... Lá também eu acredito que eles devem comer a palavra. Então, vamos dizer assim, essas técnicas também se ensina para o pessoal, essa palavra que geralmente ela é cortada, não se pronuncia completa? Na verdade, é mais para a prática mesmo. Só que assim, se eu virar para você, quando a gente está numa aula de conversação, a gente já fala um pouquinho mais rápido para que os alunos entendam daquela maneira, né? Porque a gente pode escrever Did you go home yesterday? Did you go home yesterday? Você foi para casa ontem? Aí eu viro, did you go home yesterday? Did you go home yesterday? Então, assim, o aluno já vai pegando, mais a questão da prática mesmo. Então, quanto mais você ouvir, você ter o contato com pessoas que realmente falam o inglês, assim, nativo mesmo, você vai entender. Você pegar a série com a legenda em inglês fica muito mais fácil do que com a legenda em português. Porque, igual eu falei, did you go home yesterday? Lá na legenda não vai estar escrito did ya, vai estar escrito did you. Aí você vai entender que did ya é did you, entendeu? Então fica muito mais fácil assim, a gente pegando essas coisinhas no dia a dia. Eu não tenho uma técnica para ensinar isso, né? Lá fora eles falam assim, tá? E realmente, assim, a gente tenta falar o mais rápido possível para que os alunos entendam, de maneira que eles coloquem o inglês fluente mesmo na vida. Mas se ele fala, teacher, eu não entendi nada, aí a gente tem que repetir. E aí eles repetem. E tem que ter paciência também, né? Tem. Querendo ou não, a professora tem que ter uma certa paciência. Exatamente. A professora tem que ser a mãe da paciência, o pai da paciência. Porque, por exemplo,
imagina que você está me ensinando mexer com tráfego pago. Eu não sei nada de tráfego pago. E aí você vira para mim e fala, Tainá, olha, você precisa fazer isso aqui, colocar nessa plataforma aqui desse jeito. Você já me ensinou uma vez. Aí eu vou, agora faz aí. Aí eu, Michel, como é que é mesmo? Eu esqueci, qual plataforma que eu tenho que colocar? Você tem que colocar na plataforma X. Aí ok. Aí depois você viu que eu coloquei na plataforma Y. Você vai, nossa, mas eu não falei que essa menina que era para colocar na plataforma X? Então, assim, o professor, ele tem que, não é que a gente perde paciência com o aluno, de maneira nenhuma. Então, a gente, por si só, a gente tem que entender, cara, o aluno tá ali aprendendo. Eu já errei muito. Então, teacher, did I went home yesterday? Went não é, assim, went é o verbo no passado. Aí você explica, o went é verbo no passado. Quando você faz uma perguntinha, você tem que colocar o verbo no infinitivo assim. É go, não é went. E aí o aluno vai fazendo e a gente precisa ensinar quantas vezes for preciso, até ele aprender. Muito bom. E tem alguma diferença no inglês britânico pro americano? O sotaque do inglês britânico é super elegante. Gostaria muito de pegar um pouquinho mais, mas eu puxo mais pro sotaque americano. Então, por exemplo, se eu quero te perguntar se você teve aula de educação física hoje. Did you have physical education today? Esse é o inglês americano. Aí eu vou falar no inglês britânico. Have you got PE today? Have you got? Have you got? Aí eu tenho que puxar o boquinho para falar. Have you got? Então, assim, o inglês muito mais elegante na minha concepção, e você pegar um inglês, uma pessoa americana com um britânico, muitas vezes eles não conseguem entender o que um está falando com o outro. Então é realmente diferença de sotaque, é como se fosse Brasil e Portugal. Às vezes a gente não entende. Tipo assim, muito bom. Pô, perfeito. E você, tem alguma coisa para falar? Uma dúvida também, o sotaque de Texas. Nossa Senhora! Texas. Porque eu vejo muito meme do pessoal do Texas, eles são como se fossem os mineiros de lá, né? Eles falam muito assim, não dá pra entender nada. Você tem que... Tem um meme que o cara fala assim, you call me when you want, but don't call me that. O cara falando tudo embolado, e aí você tem que... Eu, pelo menos, tive que ouvir um monte de vezes pra poder entender. Que ele tá falando, call me what you want, but don't call me that. You call me what you want, but don't call me that. Ele só fez assim com a boca, e eu, gente, o que você tá falando? Aí eu tive que ouvir um monte de vezes pra poder entender o que ele tava falando. E realmente, o sotaque texano, ele é bruto, tá? Ele é pesado. Ele é. É como se fosse o mineiro, né? O mineiro fala. Mineiro uai, sou, colé, Zé. Você chega lá com o Zé, que Zé? O que você tá falando? E a gente tá falando aqui de sotaque e tal, cidade, estado. Você tem algum país que você gostaria de morar? Então, United States. I would like to go to the United States, Estados Unidos, porque eu vejo que lá, assim, tem muitas oportunidades. Eu vejo falar, estudo bastante sobre lá. Tenho muita vontade de levar o filhote pra lá. Quem sabe um dia a gente vai. E pra você fica fácil, né? Sabe inglês, então... A parte do inglês ajuda muito. Muito assim, bom. Dá pra chegar lá e, assim, quando você... Por exemplo, você que tá querendo ir pra fora, oportunidade de emprego lá bem remunerado, que você não precisa trabalhar tantas horas por dia, porque a gente sabe que quando você vai pra lá, você ganha muito bem, mas também você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito. Então, quando você já tem o idioma... Por exemplo, essa proposta que eu recebi, a empresa dele é de Boston, né? Ele é um amigo meu que foi pra lá, montou a empresa, enfim. E ele precisa de uma pessoa que trabalhe na parte da logística para ele. E assim, a pessoa só precisa saber falar inglês e falar assim, olha, o caminhão chegou a tal horário, ele vai pra rua tal, ele vai chegar aí tal horário. Então assim, e alimentar uma planilha, tudo em inglês. Então imagina, se você sabendo inglês fluente, ou pelo menos até o B2, que é o nível intermediário, chega lá e aí você tem uma oportunidade de emprego dessas. Então, assim, é algo que faz muita diferença no nosso currículo. Você só ir pra fora, ok, você vai aprender muito com a vida, mas por que não se preparar antes, né? Sim, eu acho muito bom. Importante. Inclusive, nós conversamos com uma mulher, ela tava em Londres, eles falam London, né? London. E aí... ela disse que passou muito perrengue também, né? Por não ter aprendido. E ela falou também que aprendeu algumas coisas, mas não aprendeu tudo do inglês. Imagina, acho que 4 anos lá. E aí já quebra aquela conversa que a gente estava tendo de
você vai aprender inglês fluente com 3 meses, né? Às vezes a não pessoa existe vai pra isso. lá com 3 anos e acaba Você pode ter não uma imersão aprendendo. total, você não vai aprender inglês com 3 meses. Tira isso da sua cabeça, por favor. Aí, muito bom. E sabe qual que é o problema de muita gente? Às vezes a pessoa, ela entende o que tá falando, mas trava na hora de falar. Tem alguma coisa que pode ajudar ela quanto a isso? Então, como eu disse anteriormente, é o praticar. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível de psicoadaptação. O Augusto Cury fala isso, né? Com 90 dias a gente está adaptado a qualquer situação que acontecer na nossa vida. Isso serve para término de namoro, isso serve para aprendizado de uma outra língua, isso serve para qualquer coisa. Se você estiver fazendo a faculdade, até você se adaptar, isso vai levar 90 dias. Então, assim, imagina você, 90 dias só ouvindo, absorvendo. Ok, top. Mas se você não falar nada, quando passou dos 90 dias, você vai falar, não, agora eu tô top. Mas na hora de falar, o seu cérebro vai virar pra você e vai falar assim, não, que é isso? Você não falou nada, agora você tá achando o quê? Que você é quem? Você é o rei da cocada preta? Não, você vai ficar mais 90 dias aqui conversando até você conseguir atingir um nível mínimo de conversação. Então, ao mesmo tempo que você tá ouvindo, você vai falando. Canta, gente, canta música. Ah, tô cantando errado. Vai ver a letra pra você ver como é que canta. Eu fazia assim. Eu ia fazer impressão da letra da música, juro por Deus, gente, Deus tá aqui, não me deixa mentir. Eu pegava a folha, tinha uma música da Shakira que eu adorava, chama Objection. Aí eu lia a letra e ficava lendo lá e sabia que eu estava falando algumas coisas erradas, e na estrofe que eu sabia que eu estava falando errado, eu ficava lendo, depois eu colocava a música de novo e falava, e às vezes lia assim, ó, em voz alta para eu escutar o que eu estava falando mais devagar, e depois ia falando mais rápido. Gente, hoje a gente não precisa fazer isso, hoje a gente só precisa praticar com o ChatGPT para falar assim, olha, me corrija se eu estiver errado, e aí ele te corrige. A gente tem vários aplicativos de conversação, como eu disse, né? Tem o Elsa, que, na minha opinião, é o melhor que tem. A gente tem o Duolingo também, que é mais focado na parte gramatical, né? Eu não indico muito ele por causa disso, que ele não vai muito pro dia a dia, mas mesmo assim ele ainda dá um help na gente. Então, é mais isso. Quando você escuta demais, é aquela coisa do efeito karaokê do seu cérebro. Ele vai entender. Só que você precisa falar. O segredo para aprender a falar inglês é falar. Você falou de música, você canta também? Eu sou apaixonada por música. Vai uma palhinha aí, vai um trechinho de alguma música que você gosta aí. Nossa! São várias? Não, são várias. Eu escuto um monte também. Se eu mostrar você minha playlist lá. Deixa eu pensar no... Ai, gente. Tem uma música aqui que eu até falei com o pessoal, coloquei num vídeo lá, da Adele, que fala sobre o cara terminou com ela e tudo. E aí eu vi o pessoal colocando de Dia dos Namorados, né? Não, é porque não sabe a tradução. Aí, ó. Never mind, I'll find someone like you. Deixa pra lá, um dia eu vou encontrar alguém como você. I wish nothing but the best for you too. Eu não desejo nada além do melhor pra você. Don't forget me, I beg. Não esqueça de mim, eu imploro. I remember you say. Eu me lembro que você dizia. Sometimes they last in love, but sometimes it hurts instead. Às vezes o amor dura, mas às vezes ele machuca. Então, olha pra você ver, uma palavrinha que a gente já pode aprender. I remember you said, que parece muito com quando a gente vai falar eu me lembro, I remember. Então é algo que as coisas que a gente vai pegando assim, e através da música a gente consegue pegar bastante palavras. Então, se você for escrever a palavra remember, ela escreve remember, né? Remember. Aí, se você só lê a palavra remember, você vai falar como? Remember. Já que você está lendo e ouvindo, você já sabe que a pronúncia não é remember. Aí você já vê que é remember. Então, por isso que é importante. Remember. Repeat. Remember. 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 Yes. Isso porra, aí. Congrats. Tô chegando, tô aprendendo, hein, galera? Você tá acompanhando aí. Se eu ficar 5 aulas que eu vou ficar fluente. Não, claro. Não, fluente não. Eu já falei, fluente não. Mas pelo menos alguma coisa. Mas uma coisinha eu vou pegar. Tem um cara, certeza. rapaz, tem um cara que canta Bad Dreams, eu acho. Que eu escuto ele demais, velho. Música muito boa. Bad Dreams. Ted Wins. Ted Swims. Aquele que canta I Lose Control. Você já ouviu essa música? Não. Lose Control, que chama Ah, tá. maravilhosa. Não, já sim, já.
Hã? É difícil pra entender. I lose control. Ele fala, Fraga. eu perco o controle. When you're not next to me. Next to é do meu lado. Então, quando você não tá do meu lado, eu perco o controle. Maravilhosa. Essa música é top. Nossa, linda demais. Muito boa. E a gente escuta direto aqui, a gente Nossa põe pra escutar. Senhora. Esse cara é muito bom. Inclusive, essa música dele eu acho que é a mais famosa É. de todas que ele tem, é a mais famosa. Eu quase não conheço músicas dele, mas Eu ouvia essa. muito, quando eu usava música, eu ouvia Bruno Mars. Bruno Mars, Ravi, apaixonado com Bruno Mars, gente. Ele gosta muito da The Lazy Song, né? Só que assim, The Lazy Song é a música do preguiçoso, literalmente. A música chama a música do preguiçoso. Então, a música preguiçosa, né? Que ele fala que ele não vai fazer nada hoje, tudo. Mas é muito legal também as músicas dele. Dá pra aprender bastante também com as músicas dele. Tem uma música dele que fala assim: It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. E aí as pessoas pegam só assim, ó, marry you, que é casar com você, né? Aí vai colocar a música de pedido de casamento. Só que na verdade ele tá falando assim, ó, é uma noite linda pra fazer uma coisa idiota. Você quer casar comigo? Eu acho que eu quero casar com você. Então, assim, ele tá falando uma coisa boba, uma coisa idiota, chamando o casamento da mulher de idiota e a pessoa vai lá e coloca no casamento. Ah, bonito demais. Aí a professora fica como? Tá bom. Ai, que doideira, velho. Fala pra galera aí, vamos conversar aqui. 10 palavras mais usadas no inglês. Ótimo. A primeira coisa que a gente precisa entender são as palavrinhas mágicas, né? Thank you, excuse me, please. E aí quando a gente entra em algum lugar. Por exemplo, se alguém vira para você e fala thank you, tem várias formas de você responder de nada, né? Então, por exemplo, eu posso responder my pleasure, o prazer foi meu. Eu posso responder no problem, que é sem problema. Eu posso responder you're welcome, que é literalmente o nosso de nada. Traduzindo ao pé da letra fica você é bem-vindo, nada a ver, né? Mas é o nosso de nada. Nós temos o excuse me também, que é com licença, excuse me, né? E nós temos também o sorry, que é para pedir desculpa. Tem até um filme do Paulo Gustavo que ele fala assim, eles vão para Nova York, né? Aí ele fala assim, vamos esbarrar em alguém e pedir sorry? Aí eles estão doidos para falar inglês. Aí eles vão para Nova York, esbarram em alguém e falam, ai, sorry. Desculpa, né? E aí, quando a gente fala que sente muito, nós temos uma diferença entre sorry e I'm sorry. O sorry é para você realmente pedir desculpa para uma pessoa. Tem até aquela música do Justin Bieber, né? Sorry. E aí nós temos o I'm sorry. O I'm sorry, ele pode ser utilizado também para dizer que sente muito por alguma coisa, mas, por exemplo, você terminou um relacionamento agora e a pessoa quer dizer que ela sente muito por isso. Você tá triste e aí ela fala para você, I'm sorry. Ou você perdeu alguém, um ente querido, e a pessoa, né, quer tipo, meus sentimentos. Aí ela, I'm sorry, né? O excuse me, como eu já disse, com licença. Nós temos também maneiras de pedir comida lá. Tem uma forma certa de você pedir para não soar ignorante demais. Por exemplo, quando a gente fala de eu quero, aqui a gente chega, você vai ali numa lanchonete e fala, eu quero me dá um Subway, por exemplo, me dá um sanduíche, eu quero assim, assim, assim. Só que lá você precisa ser um pouquinho mais elegante na hora de você falar. Se você chegar falando assim, give me a sandwich, me dá um sanduíche, eles vão achar que você tá querendo pegar o sanduíche, roubar o sanduíche deles. Mas quando você chega lá, é importante você usar essas palavrinhas aqui, ó. Can I have a sandwich? Can I have a sandwich? Aí tá vendo que são 4 palavrinhas aí. Can I have a sandwich? Eu usei de maneira um pouco mais contraída pra gente poder pedir. Então, can I have a sandwich, please? Então, é como se fosse que eu quero um sanduíche, por favor, né? Então, uma maneira mais elegante de você falar, mais educada. E uma outra coisa que é importante também para quando a gente está aprendendo e conversando com um gringo ou conversando lá fora, quando a pessoa vira para você e fala, aí você vira e fala, what? Quando você fala what, isso quer dizer que você está assim, como é que é? O que você falou? Soa um pouco mais ignorante. Quando você você não entendeu o que a pessoa disse, e a pessoa fala, por exemplo, you call me what you want, but don't call me that. E aí você quer perguntar o que você disse? I'm sorry. Aí você vai, em vez de você falar what, você fala I'm sorry, can you repeat? Ou então, pardon,
Ou então, sorry, aí você faz aquela carinha, né? Tipo assim, não entendi. Que aí eles vão repetir. Se você falar what, eu cometi esse erro uma vez com a holandesa, sabia? Sério? Eu tava na igreja, isso foi em 2018. Ela tava na igreja e tal, tá conversando comigo e tal. Aí eu virei pra ela e falei, what? Aí ela fez uma cara tipo assim, sabe? Eu percebi a cara dela. E depois eu falei assim, gente, por que será? Aí depois eu vi um vídeo que o cara falava que realmente você não pode falar what, porque soa muito ignorante. Então, acho que quando a gente vai realmente colocar as coisas ao pé da letra, não funciona tão bem. Então, essas são táticas que ajudam bastante na hora de se aprender alguma coisa. Muito bom. E se eu tô chegando ali e tal, gostei de uma inglesa, como que eu vou pedir ela em namoro? Nossa Senhora! Então, você não vai pedir em namoro logo, você vai pedir, chamar ela pra sair, Isso né? aí, aí a gente vamos trabalhar no contexto. Isso! Você pode chamar ela pra ir no encontro, né? Can you go on a date with me? Can you go on a date with me? O date, ele literalmente significa encontro nesse sentido, mas se você quer falar que ela tá namorando com você, você pode falar I'm dating her. Então, eu tô namorando ela, né? E aí é isso. Acho que quando você chama ela pra ir pro encontro, can you go on a date with me? Ou can you hang out with me? Hangout é de maneira mais passear. Você vai passear, vai no Parque Ipanema ali, no Parque Ipanema lá de fora, enfim. Mas quando você quer realmente chamar ela para ir pro encontro mesmo, aí você usa a palavra date. Aí quando é passear, hangout. Pô, muito bom. Você já deve ter conversado, não querendo te colocar em fogo, mas você já deve ter conversado em inglês com várias pessoas aí. Não, sim, a gente conversa, né? A gente conversa em inglês, sim, com várias pessoas. Muito bom, muito bom. E qual o maior erro de quem está tentando aprender inglês? Você acha que seria? Eu acho que é você tentar aprender muitas coisas e não praticar aquilo que você já aprendeu. Que, por exemplo, ó, as 100 palavras mais faladas do inglês. Aí você vai e baixa um e-book e vê lá aquele monte de palavras, mas não pratica, você vai aprender 10 palavras por dia. E aí você vai aprender e do outro dia você vai aprender mais 10, no outro dia você vai aprender mais 10, e aí não é assim que funciona. Tem um estudo que fala do nosso cérebro, como ele funciona. A gente tem córtex frontal e a gente tem o hipocampo. O córtex frontal, ele é responsável por guardar a nossa memória mais a longo prazo. Então, por exemplo, o gosto da comida da minha avó, tá guardadinho aqui. O que eu almocei ontem, tá guardado aqui, porque eu não lembro, de verdade, não lembro o que eu almocei ontem. Então, assim, o que vai fazer com que aquilo que a gente aprendeu vá para o córtex frontal e a gente realmente aprenda? Prática. Quando a gente vê aquilo mais de uma vez por dia, ou por, enfim, todos os dias, a gente começa a lembrar. Quando a gente vai dormir, todos os dias, o nosso cérebro é uma máquina, gente. Nossa, assim, eu acho que eu mais amo estudar hoje é sobre o nosso cérebro, porque ele é uma máquina, literalmente. Quando a gente vai dormir, o nosso cérebro, ele seleciona as memórias que ele quer manter e as memórias que ele não quer manter. Então, por exemplo, quando eu subi o elevador ali, eu vi uma TV que tinha uns negocinhos escritos. Eu olhei para a TV, subi no elevador e cheguei aqui. Amanhã eu não vou estar lembrando disso, porque eu não dei importância. Então, assim, meu cérebro vai falar, não, peraí, aquela imagem do elevador lá, deixa eu tirar fora. O que a Tainá comeu aqui, deixa eu tirar fora. A pessoa aleatória que ela viu na rua, deixa eu mandar para fora, porque o nosso cérebro não ficar muito sobrecarregado. E aí, o que ficou no meu córtex frontal foi o podcast, que é uma coisa importante que a gente está fazendo aqui agora. Eu considero isso importante. É o que eu ensinei para os meus alunos mais cedo. Foi a roupa que eu usei hoje, que para mim é importante. O que eu o que o meu filho precisa fazer mais tarde, que é importante. Então, assim, o que a gente precisa entender quando a gente vê uma coisa mais de uma vez e realmente dá importância para aquilo ali, o seu cérebro, ele automaticamente ele vai guardar. E aí amanhã você vai estar lembrando disso, mas isso não é desculpa para você ver só uma vez por dia. Então amanhã você tem que ver de novo, porque ele vai funcionar da mesma forma. Então o córtex frontal vai funcionar da mesma forma. Então, se você viu só num dia e não viu no outro dia, ele vai mandar embora, entendeu? Então é importante a gente ver mais de uma vez, né? Muito bom. E o que você acha mais difícil? O vocabulário, gramática ou a pronúncia? Eu acho, assim, com relação à pronúncia, eu sou aquele tipo de pessoa que, cara, sotaque tá no nosso eu. Por quê? A sua musculatura bucal, ela foi treinada para falar r, para falar para falar a fonética do português brasileiro, né?
Então, assim, querendo ou não querendo, a sua musculatura bucal, ela tá acostumada a falar o português brasileiro e não o inglês. Então, a questão de pronúncia é treino, né? E a musculatura bucal precisa estar bem desenvolvida para que você... Então, para mim, pronúncia não é tão difícil assim, sabe? A pessoa sabendo falar, na minha opinião, hoje, eu acho importante você entender também de onde você veio. Você é português, cara. Você é brasileiro. Então, você precisa entender que você não precisa falar igual um gringo para você estar fluentão no inglês. Agora, a parte de vocabulário também, eu acho muito top. Mas a gramática realmente é o que pega um pouco. Porque até eles lá fora, eles falam tudo errado. Gramática, tudo errado. Aí, assim, a gente como professor, a gente fica corrigindo as pessoas na cabeça, né? Então, assim, mas a pessoa é gringa, a pessoa tem anos praticando inglês e eu tô aqui, uma simples mortal, corrigindo a gramática alheia. Mas, assim, a gramática, ela é importante até certo ponto, como eu te disse, mas é importante você praticar para depois você aprender gramática. Nós temos em gramática, gente... Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Então, assim, tem muita coisa gramatical que às vezes, nossa, é tão melhor você aprender a falar do que você aprender a gramática. Então, na minha concepção hoje, a gramática ela tem que ficar por último. Muito bom. Vamos ensinar a pessoa a se apresentar? Claro. Vamos começar. Você vai querer se apresentar, Rafa? Vamos usar o Rafa como modelo? Não, vou usar você como modelo. Vamos lá, então. Então a primeira coisa que você vai falar, hello, I am fulano de tal. Então, hello guys, você pode falar hello guys, que é tipo, ei gente, tá. Hello guys, I am fulano de tal. Vamos lá. Fala pra câmera, né? Isso. Hello guys, I am Michel. Ok. Mas uma coisa que eu queria perguntar, é Michel mesmo ou Michael? Assim, claro que lá eles vão ler Michael. Tem nomes em inglês, por exemplo, Pedro é Peter, Mateus é Matthew, mas se você quiser falar o seu nome você normal. Foi registrado assim. Tá. Caso você queira falar Michael, você pode falar também. Você acha melhor Michael ou Michel? Olha, os meus alunos, o João eu chamo de John, Pedro eu chamo de Peter, então eu acho legal. Vai soar um pouquinho mais natural você falar Michael. Então, beleza. Começamos no Hey Guys, My name is Michael. Hey guys, I am Michael. I am Michael. Mas eu não posso falar. Pode, mas soa muito mais natural você falar Michael. Tá. Então, hey guys. I'm Michael. I Michael. Ok. E agora você vai falar da sua idade. Quando a gente fala eu tenho tantos anos, tem gente que costuma usar I have, né? Mas na verdade a gente usa o queridinho maravilhoso que vocês falam que vem na escola. Eu vejo isso na escola desde que eu nasci. Já até sei o verbo to be, né? Então, gente, o que é o verbo to be? Aí tem aluno que fala assim, eu to be, tu to be, eles to be. Não, gente, o verbo to be ele é conjugado, ele tem dois significados, ele conjuga de maneira diferente, mas enfim. E aí quando você vai falar da sua idade, você usa o verbo to be. Da mesma forma que você falou I am Michael, você vai usar I am... Tananã, years old. How old are you? Quantos anos você tem? 22. Ok. Então, quando a gente vai falar de idade, a gente fala 22. 22 years old. I am 22 years. De years mesmo, de anos. Years old. Tá? Vamos lá de novo. Vai pegando aí que a gente depois vai falar. Você é louco, tio. Vamos lá. I am 22 years old. Years old. Years old. Years old. Ok. I am 22 years old. De novo. I am 22 years old. Years old. Ok, então. Estou preparado já, hein? Isso, você já vai chegar lá. I am 22 years old. Muito bom. Hello guys, I'm Michael. I am 22 years old. Aí você já falou o seu nome e sua idade. Muito bom, assim que você se apresenta pro pessoal aí. Isso. E vai acompanhando, você que tá vendo essa live aqui, tá vendo esse podcast, vai acompanhando também, vai fazendo em casa e tal. E faz aí com o nome de Maria, só pra se tiver alguma Isso, Maria ótimo. Juliana. Vamos lá. Na verdade, Maria é um nome que pode ser traduzido por muitos lugares, né? Então, Maria é um nome muito comum. Lá eles chamam de Mary, né?
Agora, Juliana já é um nome brasileiro. Tainá é um nome indígena. Como é que vai falar meu nome em inglês? Não tem como. Então, você pode falar hello, I'm Mary, I am. Aí você fala a sua idade, years old. E aí, quando você fala, você quer falar, por exemplo, prazer em te conhecer, você fala nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you, ok? E agora, com relação a Juliana, nomes brasileiros, você pode falar o seu nome mesmo, tá? Porque aqui eles não mudam de nome para falar conosco. Então a gente tem que aprender isso também. A gente não pode mudar de nome para falar com eles lá fora. Muito bom. E você tem algum hábito aí para você manter focada, sempre no aprendizado? Porque você também é professora, mas se você parar, você não vai, eu acho que você não vai desaprender, mas você fica enferrujada, né? Fica enferrujado, com certeza. Antes de dar aula, eu fiquei muito tempo, assim, eu ficava, nossa, eu tenho que praticar, eu tenho que praticar, eu tenho que praticar, mas praticava nada. Então, é continuar colocando o inglês no seu dia a dia. Faça amigos que falam inglês, né? Coloque realmente no seu dia a dia, ouça músicas, assista séries e filmes, se grave falando, seja maluco. Vai na frente do espelho e fala, I don't know what you are talking about. I'm not with another girl. Então, finge uma discussão na sua cabeça, finge que você é doido e vai falar inglês. Porque o falar é realmente a prática, não tem jeito, né? Não tem outra forma de você conseguir falar. Então, se você parou de estudar, fazer curso ou qualquer outra coisa, assista vídeos no YouTube, né? Nós temos vários canais, assim, só colocar assim, aprender inglês. Vai aparecer um monte de canal no YouTube, ChatGPT, a gente Inclusive, aprender. nós temos que criar um canal seu. Nós temos, a gente vai criar, se Deus quiser. Inclusive, galera, se você quiser aprender mais, vai no Instagram dela. Exatamente, lá @teacher.tainá, tá? Eu faço vídeos ensinando você o que você não pode usar, né? Igual agora no Dia dos Namorados que passou dia 12, eu fiz 5 músicas que você não pode usar de maneira alguma pro Dia dos Namorados. São só músicas românticas aqui, mas a letra não tem nada a ver com nada a ver. Então são muitas dicas que eu dou também, né? Pode entrar lá no meu Instagram pra gente aprender mais um pouquinho. E é isso, gente. O ChatGPT é o nosso melhor amigo, tá? A gente sabendo usar é muito interessante, porque ele consegue nos corrigir. Você pode falar assim, ó, o prompt pra você usar. Você é meu professor de inglês e a gente tá treinando fala de conversação. Você vai me corrigir tudo que eu falar errado e vai me ensinar a falar mais fluente. E aí vocês vão conversando e ele vai te ensinando. Muito bom, muito bom. Galera, você que não segue ela, vai na descrição aí, tem todos os perfis, se você quiser aprender de forma gratuita. Infelizmente, em um podcast de 1h, 1h10, você não vai conseguir aprender, vamos dizer assim, sai fluente e tal, mas com acompanhamento adequado, obviamente, você vai ter aí um resultado muito, mas muito melhor. Tem uma música bem famosa agora, Ordinário, né? Você já ouviu falar dessa música? Nunca ouvi, não. Ordinário, não? Talvez eu estou pronunciando errado, não é possível, você já deve ter escutado. Não, eu acho que não. Eu sou do tipo de pessoa que gosta das coisas antigas. Eu sou muito difícil de adaptar com coisa nova. Mas todo mundo... Quer ver? Eu vou colocar aqui pra você. Eu tenho quase certeza que você já ouviu ela. Será, gente? Só vou deixar no... Você tira aí pra não dar dinheiro aos Os meus alunos adolescentes falam assim, Notia, você é muito velha. Essa aqui, a galera tá postando e eu acho ela massa pra caramba. Ela é linda. Na verdade, eu não sei a letra dela, não. Eu ouço só pelo Instagram. Mas se a gente começar a ouvir, a gente consegue. Você consegue cantar e tal. Não. Mas eu gostei da palhinha que você deu aí. Você poderia dar mais uma palhinha pra galera no inglês aí, ó. Jesus! Ô, Rafa, fala uma música top aí que você gosta em inglês. É verdade. Nossa, eu só sei a parte do Lose Control. Vamos outra. Deixa eu pensar alguma outra que Nossa, cara. Uma que você gosta de cantar. Dua Lipa é americana também, Tem né? uma romântica que eu amo, sou apaixonada, que é do Ed Sheeran com a Beyoncé. Ela fala assim, ó. I found a man